Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, graça e paz em Jesus, amém? Que Deus continue a falar no teu coração. Há ambientes que nós realmente podemos declarar: Deus está ali. E eu tenho certeza, irmãos, posso testificar porque o Senhor tem falado conosco já, e nós sabemos, Deus está aqui. E nós louvamos ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Eu quero compartilhar com você um texto, quero que você me siga naquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo número 10, e vamos aprender um pouco mais daquilo que Jesus faz em nossas vidas, amém? O Evangelho de João, o capítulo número 10, veremos versículos de 1 a 16. Evangelho de João, estão aí? Capítulo 10, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, vamos repetir, ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou, mais forte, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Mais forte, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir quem? O lobo. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, é assalariado, é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou quem? O bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Todos juntos. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Palavras de Jesus. Pai, nós queremos engrandecer o nome daquele que é o bom pastor. Senhor, nós queremos te glorificar.
E nós rogamos, Pai, encarecidamente, que esta palavra, Deus, venha falar conosco de uma forma muito especial. Pai, é uma mensagem simples, mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode tocar nosso coração e pode, Senhor meu Deus, aprofundizar raízes nele, Pai, para que nunca nos esqueçamos o que o Senhor tem falado conosco. Fala, Deus, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Assente-se e ouça a mensagem da palavra de Deus. Nós não podemos entender esta parábola do bom pastor e das ovelhas sem que antes nós nos reportemos a alguns versículos do capítulo anterior, onde um homem está sentado, alheio ao que está acontecendo. É um homem cego de nascença, e Jesus passa por ali, os discípulos estão passando com Jesus, vem aquele homem naquele estado, e eles ficam questionando, eles têm uma inquietação: por que será que esse homem nasceu assim? O que será? Será que foi culpa dos seus pais? Será que foi pecado? Ou será que foi ele? O que aconteceu? Por que esse homem nasceu dessa maneira? E Jesus, então, disse que aquele homem havia estado naquele estado, não por causa de alguma coisa que eles fizessem, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. E aí nós já entendemos que muito do que passa em nossa vida acontece para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? E depois esse homem, depois de ser curado, questionam esse homem, e esse homem então é expulso da sinagoga. E por ser expulso, por não o considerarem, aquele homem então, por causa daquilo que o Senhor fez na vida dele, a cura que o Senhor lhe fez, aquele homem então é rejeitado. E então os fariseus começam a questionar o ministério de Jesus. É nesse contexto que o Senhor vai falar para nós: na verdade vos digo, que aquele que não entra pelo curral das ovelhas, pelo aprisco, mas vai por outra parte, é ladrão e salteador. Então vamos explicar para os irmãos algumas coisas. Primeiro, o Senhor está falando que o bom pastor tem um aprisco, tem um curral de ovelhas. Vamos então parar para pensar um pouquinho a respeito daquilo que ele chama de curral. O que vem a ser o curral ou o aprisco? O que é um aprisco? O aprisco é um lugar delimitado, um lugar cercado, é um lugar que as ovelhas ficam em um momento temporário, elas ficam guardadas ali, estão protegidas. Portanto, o aprisco é um lugar de proteção. Quero dizer com isso, irmãos, que os limites do aprisco falam até onde uma ovelha pode ir. O aprisco está falando para nós, o curral, que a ovelha não pode ir além do lugar em que ela foi colocada. Ora, isso é muito importante. Por quê, irmãos? Porque a gente vai falar para nós que o Senhor é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Então vamos entender que, como ovelhas, nós estamos dentro de um lugar de proteção. Estamos guardados pelo nosso bom pastor. E isso vem dizer para nós, irmãos, e eu parei para pensar um pouquinho, eu estava conversando com os meus filhos em uma célula, falando deste capítulo de João 10, e comecei a perguntar para eles: filhos, qual é a diferença entre uma ovelha e um lobo? E foi muito engraçado, porque eles começaram a falar: pastor, papai, a ovelha não tem dentes afiados, o lobo tem dentes, ele é carnívoro, a ovelha é herbívora. E foram falando: o lobo tem orelhas grandes, a ovelha tem a orelha pequenininha, o lobo tem garras, a ovelha tem patas. E eu comecei a falar: vocês perceberam, filhos, que as ovelhas não têm nenhum sistema natural de proteção? E eu até parei de pensar o seguinte: eu queria perguntar
a um evolucionista como é que a ovelha conseguiu sobreviver se ela não tem nenhuma forma de se manter, de se autossustentar, se automanter, se autocuidar. Porque a ovelha, irmãos, é um animal absolutamente dependente. A ovelha, se ela fosse evoluída, ela nunca chegaria ao estágio em que ela permanece hoje, porque a ovelha, irmãos, ela não tem nenhum mecanismo sequer que pudesse dar a ela uma chance de sobreviver. Você sabia, por exemplo, que a ovelha, se você, não tenho uma ovelha, eu tenho em casa um pequeno cachorro, e esse cachorro é um maltês, e o maltês tem alguma semelhança com a ovelha, porque o maltês, eu fui dar banho nele, infelizmente não me permitiram que fizesse a tosa, porque não tinha espaço, então marcaram só para o dia 30 desse mês, e ele está tão cabeludo, está tão peludo, que quando eu quero falar com ele, eu tenho que levantar a franja dele, para que ele possa me enxergar. E eu fico pensando numa ovelha, porque se eu não for tosar o meu cachorrinho, ele vai ficar num tal estado que ele não vai conseguir nem enxergar o lugar onde ele vai comer. E a ovelha, irmãos, também precisa, você entendeu? Você também precisa ser tosado. Deus tem que tratar conosco. Por isso que Ele nos deu o bom pastor. A ovelha, irmãos, eu já falei isso há muitos anos atrás. A Silvana lembra bem disso, ela não se esqueceu jamais. Eu falei uma certa vez que as ovelhas, quando elas ficam muito peludas, ficam tão cheias de lã. Não, eu vou ter que falar com cuidado, porque senão eu posso ofender. Então eu tenho que explicar que a ovelha, quando a ovelha engorda, e a ovelha vai ficando gordinha, e o pelo vai crescendo, se ela rolar, já era. Não tem como levantar, a ovelha não levanta sozinha. Tem ovelha que tem ataque de pânico, sério. Tem ovelha, isso é sério, é real. Tem ovelha que morre de infarto se ninguém for lá rapidamente desvirar a ovelha. Então, irmãos, eu fico pensando, por que será que Deus comparou nós, seres humanos, com a ovelha? Porque a ovelha é incapaz de tirar os carrapichos, de se tosar, é incapaz de encontrar água fresca, é incapaz de se alimentar sozinha. É um animal que foi criado para ter um pastor. Não tem como ovelha não ter pastor. Você está ouvindo? Cuidado com aquelas pessoas que dizem que são ovelhas, mas não têm um pastor. Porque toda ovelha necessariamente precisa de um pastor. Aleluia. E eu me alegro, irmãos, porque Jesus disse para nós que, e eu tenho que ser claro com você, quando o Senhor falou que existe um aprisco, um curral de ovelhas, onde o pastor coloca-as para que elas fiquem guardadas na noite, é porque existem elementos que são perigosos, existem certas situações que para a ovelha são mortais. São situações, irmãos, fatais para esse animalzinho. Então vamos compreender, por que será que ele diz aqui, olha, ele fala no versículo de número 1, ele fala que aquele que sobe por outra parte, que não entra pela porta do curral das ovelhas, é ladrão e salteador. Então temos aí o primeiro perigo para ovelhas, que tendo um pastor, mesmo estando nos limites do seu curral,
ainda assim podem sofrer consequências graves. Então o Senhor, além de protegê-las, de cercá-las, e eu louvo a Deus porque você e eu estamos cercados do cuidado amoroso do nosso bom pastor. Ele está cuidando de você, está ouvindo? Você que é caminhoneiro, Deus está cuidando de você na estrada. Você que está numa fábrica, Deus está cuidando de você ali na linha. Para você que é mãe, Deus está cuidando de você e seus filhos. Deus nos colocou limites. O Senhor está cuidando de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Ele diz para nós, irmãos, que existe um ladrão. Um ladrão e salteador. E não é como muitos advogam, não é o diabo, não. Ele vai dizer para nós que o ladrão não vai entrar pela porta. O ladrão é aquele que vai tentar de todas as formas querer a ovelha para si. O ladrão é aquele que vem para o aprisco, não entrando pela porta. Ele não entra pela porta, ele salta o murinho, o cercado, ele pula pelo outro lado, ele entra ali, pega a ovelha, joga para o lado de fora, salta com ela e leva ela embora. O ladrão é, portanto, certos tipos de pessoas. São pessoas que dizem conhecer a palavra, são pessoas que são mestres de si mesmos, são pessoas que querem as ovelhas para si, sem entender que as ovelhas têm um dono. Diga para você mesmo: eu tenho um dono. Aleluia. Lá no Salmo número 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Aleluia. Você é ovelha do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas, eu fico pensando o seguinte: Ele diz para nós, irmãos, que como ovelha nós temos liberdade. Ele fala num segundo personagem, além daquele que ele chama de ladrão. Ele fala que para evitar o ladrão, para que o ladrão não leve a ovelha embora, Ele colocou um porteiro. O porteiro é um outro personagem importante. O porteiro é alguém que, dentro daquelas tarefas de pastor, é alguém que toma conta da entrada. Ele não permite, depois de contar as ovelhas e colocá-las no aprisco, ele fecha a porta e o pastor vai descansar, sabendo que ele tem alguém ali, o porteiro. E o porteiro é alguém que conhece o pastor e só abre a porta para o pastor e para as ovelhas. Irmãos, eu sei que vocês me chamam de pastor, mas mais adequado na parábola, eu sou um porteiro. Eu sou um mero porteiro. Eu sou alguém que estou tomando conta do rebanho do Senhor. E eu tenho que tomar um cuidado extremado, tenho que ser zeloso para saber para quem é que eu estou abrindo a porta deste curral. Porque, irmãos queridos, o aprisco é de Jesus. Eu não posso abrir a porta para qualquer um, não. Não é qualquer um que pode pegar esse microfone e vir anunciar alguma coisa, alimentar as ovelhas, porque pode dar às ovelhas veneno, pode matar as ovelhas. Então o porteiro é aquele que é o cuidador das ovelhas, que está protegendo as ovelhas enquanto o pastor não vem. Aleluia. E é uma tarefa nobre. E eu agradeço ao Senhor por me haver incumbido desta nobre tarefa, porque o Senhor há de me recompensar. Porém, irmãos, ele fala ainda de outro personagem. Ele vem falar para nós o seguinte: ele fala das ovelhas. Ele fala que o bom pastor, falando agora do pastor, ele fala que o pastor é aquele a quem o porteiro abre, as ovelhas entram. Veja comigo que interessante, está aqui,
versículo de número 3. A este, o bom pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Vamos parar um pouquinho por aqui e pensar, meus irmãos. Eu sei que há pessoas que pensam que igreja é massa de manobra. Há pessoas que pensam que igreja é um rebanho conduzido por pessoas mal intencionadas. Porém, quando eu olho na palavra, eu vejo, irmãos, que a ovelha do Senhor é conhecida dele e também o conhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Eu as chamo pelo nome. E que lindo é saber, irmãos, que Jesus nos conhece pelo nome. Ele conhece você e eu pelo nome, aleluia. E ao saber que o Senhor nos conhece pelo nome, nós também precisamos aprender a reconhecer a voz do pastor. E eu pergunto aqui, quantos de vocês já conhecem a voz de Jesus? Quantos aqui, que estão aqui neste recinto, neste aprisco, que conhecem a voz do seu pastor? Levante a mão se você conhece a voz de Jesus. Glória a Deus. É bom que você conheça. Talvez as ovelhas, que eu vou chamá-las de cordeirinhos, talvez os cordeiros ainda não conhecem a voz do seu pastor. E eu gosto de recordar, quando estava em um certo local no Brasil, junto com a minha esposa, íamos sair para o campo missionário, nós íamos fazer uma viagem, porque não sabíamos quando é que poderíamos viajar de novo. Então nós fomos a uma instância, e naquela instância nós paramos ali, num hotel fazenda, e ali eu vi um homem de repente sair. Ele chegou na frente de um cercado, havia ovelhas pastando ali, e ele pegou uns miolos de pão e começou a dizer, bé, bé, e as ovelhinhas começaram a vir, elas vieram rapidamente, e ele começou a dar miolo de pão para elas. Naquele momento, eu ouvi ele fazer isso, pensei, que fácil. Fui lá na cozinha e disse, vou mostrar que eu sou o Cid Carneiro. Fui lá e dei o meu melhor berro que eu pude dar. Bé, bé. E comecei a balir ali. E bali de tudo quanto é jeito, fino, agudo, grave. E naquele momento, irmãos, só um cordeirinho levantou a cabeça. Aquelas vezes continuaram pastando, ninguém nem parou nem para me considerar. Fiquei ofendido. Só um cordeirinho olhou assim, olhou para as ovelhas e voltou a comer. Aí eu entendi a parábola. Aí eu entendi que o pastor dela não era eu. O pastor era aquele homem. As ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Eu quero que você aprenda algo muito poderoso, muito importante, porque o bom pastor está com você em todo o tempo. Ele fala com você, ele adverte você, ele te orienta. A este o porteiro abre, e diz mais, ele leva as suas ovelhas, as conduz, ele as leva para fora. E há um versículo muito lindo que fala assim, versículo de número 4, e quando elas tira para fora, ele vai adiante delas, o pastor vai sempre na frente das ovelhas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele diz, versículo 9, ele diz que não é apenas o pastor, ele fala que eu sou também a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá. Que coisa linda, irmãos. O Senhor está dizendo para nós que o curral, o aprisco, só se fecha à noite, quando as ovelhas já estão contadas. Ele as deixa guardadas, e depois o porteiro abre, o pastor sai com as ovelhas têm liberdade para sair e para entrar,
E eu vejo, irmãos, que em Cristo nós somos realmente livres. Você é livre para servir ao Senhor. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa é essa que o Senhor faz conosco. O Senhor nos dá uma total liberdade nele, para nós o servirmos, para nós podermos estar com o Senhor. Eu fico pensando, irmãos, que aqueles que ouviram essa parábola ficaram muito ofendidos, porque o Senhor falou também que havia o lobo, e o lobo é alguém que o pastor nos fala claramente que o lobo, ele vem para dispersar as ovelhas. Ele não apenas as dispersa, ele faz algo pior, ele as devora. E eu não quero de forma nenhuma que você seja devorado. Quando o Senhor falou essas palavras, logo todos entenderam. Eles começaram a se ofender quando o Senhor disse: eu sou o bom pastor. Você sabia que quando o Senhor falou isso, logo eles entenderam o que o Senhor estava querendo dizer? Porque ele disse, talvez se referindo ao Salmo 23, que diz: o Senhor e nada deitar-me faz, que mansamente as águas, por amor do seu nome, refrigera. Eu fico imaginando, irmãos, que o Senhor é aquele que os está cuidando. Ele está cuidando de você em todo o tempo. O Senhor é aquele que disse: eu sou o bom pastor. Ele é aquele que disse: Jeová. Davi falou: Jeová é o meu pastor. Jesus falou: eu sou este bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está disposto a dar a vida por você e por mim. Ele está disposto a cuidar de nós. Aleluia. Ele vai falar para nós acerca de um outro personagem, que ele vai falar para nós, que esse personagem ele chama de o mercenário. Sabe o que é um mercenário? Nos tempos das caravelas, era normal ninguém querer ser marinheiro, porque uma viagem marítima era uma coisa de vida e morte, mais morte do que vida. Então eles pagavam para alguns serem mercenários. Eram pessoas que eram pagas para fazer uma tarefa que ninguém faz. O mercenário era alguém que recebia o salário. E aqui está dizendo para nós, irmãos, que existe uma certa pessoa, um certo personagem chamado aqui de mercenário. O mercenário é alguém que o pastor, a parte do porteiro, ele dizia: olha, eu vou viajar, não posso ficar aqui, mas vou pagar para você tomar conta das minhas ovelhas enquanto eu vou fazer essa viagem. Você vai ficar aqui tomando conta delas e eu pago para você. Eu te pergunto, será que vale a pena? Eu perguntei para os meninos: se você recebesse um dinheiro para cuidar de ovelha e viesse um lobo, o que você fazia? E olharam para a gente e disseram assim: eu sairia correndo. Eu não vou ser mordido só por causa de um dinheiro. Eu prefiro ficar bem do que ser mordido. E esta é a diferença do mercenário para o bom pastor. Porque o mercenário vê o lobo e vaza. Mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Fique de pé. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos fala assim. 1 de Pedro 2,25 diz assim: porque antes éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Éramos ovelhas desgarradas. Mateus 9,36 nos fala assim: que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Você lembra que eu falei para você
que a ovelha é um animal totalmente indefeso e que Deus compara a humanidade com ovelhas. Isso quer dizer, irmãos, que tem muita ovelha por aí que está sem pastor. Tem muita ovelha por aí que está perdida. E o Senhor disse: ainda tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas a mim me convém reuni-las, agregá-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor estava falando ao povo de Israel, dizendo para aqueles judeus que eles eram ovelhas e que Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para eles, mas eles não o quiseram receber como pastor. Mas Ele falou: ainda tenho outras ovelhas. E aí então o Senhor foi alcançou os gentios, alcançou a você e a mim. Ele nos alcançou porque estávamos dispersos, íamos morrer nas mãos do lobo. Mas o Senhor, que é misericordioso, nos salvou. Ele disse para nós, olhou para a multidão e viu que eram como ovelhas que não têm pastor, que andavam desgarradas e errantes, e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores poucos. Rogai ao Senhor da seara que levante trabalhadores para a sua seara. O Senhor está dizendo para nós, irmãos, num outro sentido agora, que Ele está nos chamando, não agora como ovelhas, mas dizendo para nós que nós agora somos seus trabalhadores, que vamos sair em busca das ovelhas, que vamos buscar aquela que está errante, aquela que está perdida. Não há lugar mais seguro para a ovelha do que o aprisco. O aprisco é este lugar onde as ovelhas podem estar protegidas. Quantos traumas, quantas dores, quantos problemas, porque uma ovelha se desgarra. Eu oro para que o Senhor alcance aqueles que um dia estiveram no aprisco, mas deixaram o bom pastor. O bom pastor está chamando. O bom pastor está dizendo: nunca te deixarei. Quero cuidar de você. Se você tem ouvido essa mensagem e compreendeu, eu peço que você agora abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e agradeça ao Senhor por ser ovelha do seu pasto. Senhor, eu sei, Pai, que não somos nada sem a tua proteção, sem o teu cuidado. Senhor, o Senhor nos tem levado às águas vivas. O Senhor nos tem dado, Deus querido, a tua misericórdia. E Pai querido, eu sei, Deus, que há pessoas aqui que precisam muito ser abraçadas por ti, bom pastor. Há pessoas aqui, Deus, por quem tu deste a vida daquele que o Senhor enviou, Jesus Cristo. Sei, Deus, que o Senhor quer salvar. Salva, Pai. Liberta, Senhor. Leva-nos, Deus, as ovelhas perdidas. Leva-nos, Pai, a encontrar aquelas que estão errantes. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Nós rogamos, Pai, usa as nossas vidas, Senhor. E se alguém que está aqui ainda não te conhece, Senhor, que ouça a tua voz nesta tarde e te receba como Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.